Eu sou Kelvin Peixoto. Neste episódio, a história começa a mudar de nível. Gue já não é mais apenas o príncipe em fuga ou o garoto que descobriu um poder proibido. Agora ele entra em um mundo maior, onde política, reinos e segredos antigos começam a se conectar diretamente ao seu destino. Aqui, a vida dele como aventureiro realmente começa. Mas junto disso vem algo mais perigoso, uma missão que envolve reinos, um artefato lendário e uma princesa que pode não ser exatamente o que parece. Se antes ele lutava para sobreviver, agora ele vai começar a entender que sobreviver não é suficiente. O mundo dele está ficando maior e mais perigoso também. Episódio 4. A cidade fora do reino. Depois de 2 semanas vagando sem parar, enfrentando fome, frio, monstros e noites em claro, finalmente vi algo diferente no horizonte. Muros altos, bandeiras que eu não reconhecia. Uma cidade, fora do meu reino, fora daquele inferno. Parei por um instante, respirei fundo. O ar parecia mais leve ali, mais livre. Uma nova vida podia começar naquele lugar. Sem o peso de ser o terceiro príncipe inútil, sem os olhos que me julgavam o tempo todo. Eu caminhei até o portão principal, mas fui imediatamente parado por um guarda. Senhor, poderia mostrar sua identidade? Por um segundo, eu congelei. Identidade? Eu não sou aventureiro, nem comerciante. Sou apenas um príncipe fugitivo. Então, eu meio que perdi meu cartão de aventureiro. O guarda arregalou os olhos. Perdeu. Ele se aproximou, alarmado. Sabe que isso é grave, rapaz? Ele fez sinal para outro soldado. Venha, vamos providenciar outro agora mesmo. Fui escoltado até a guilda de aventureiros do reino de Lancis. O prédio era grande, movimentado, cheio de pessoas armadas, discutindo, rindo, planejando missões. Era um mundo completamente diferente do palácio. Um homem alto me recebeu, fortão, barba grisalha, olhar experiente. Este é o rapaz? Ele me analisou de cima a baixo. Estranho. Nunca te vi antes, jovem. Quantos anos tem? Por sorte, nesse mundo, era possível se registrar como aventureiro a partir dos 4 anos. Mesmo que ninguém sério colocasse crianças em missões reais. Eu tenho 4 anos, senhor. Silêncio. 4. Ele piscou algumas vezes, desconfiado. E o que fazia do lado de fora da cidade? Eu fui numa missão. O clima mudou. Alguns aventureiros próximos olharam de lado. Missão, não enviamos crianças para isso. É que eu sou bem forte, tio, e tenho muita mana. O olhar dele ficou mais sério, mais analítico. É mesmo? Ele fez um gesto. Tragam um medidor de mana. Poucos segundos depois, uma esfera de cristal foi colocada à minha frente. Ela era lapidada com perfeição, brilhava como se tivesse estrelas presas dentro. Nossa, é linda e resistente, disse o mestre da guilda. Ele cruzou os braços. Vamos ver do que você é capaz. O despertar do abismo. Coloquei a mão sobre o cristal, tentando manter a calma. Droga! Eu menti sobre ter muita mana. Isso vai ser vergonhoso. Mas então, algo aconteceu. Um estalo seco ecoou pelo salão. O silêncio caiu imediatamente. Rachaduras começaram a se espalhar pela superfície do cristal, como se ele não aguentasse. E num único segundo, ele se despedaçou. O quê? O mestre da guilda recuou, pálido. Como uma criança dessa idade pode ter tanto poder? Os cavaleiros ao redor trocaram olhares incrédulos. Mas eu também estava confuso. Espera aí, eu não tenho tudo isso de poder. Tenho? Uma lembrança veio à minha mente. Aquela sensação, a energia absurda, aquele poder que não parecia ter limite. Seria isso. Fui levado imediatamente para fora da cidade, até um campo de testes isolado. Não era qualquer lugar. Era reservado apenas para magos de ranking S. O tipo de lugar onde uma falha poderia destruir uma cidade inteira. Isso aí, garoto. Pode mandar ver. Estaremos aqui caso aconteça alguma coisa. Olhei para eles. E estavam a mais de 1000 metros de distância. Eu respirei fundo. Claro, com 1000 metros de distância vão ajudar para caramba, seus malucos. O silêncio voltou. O vento soprava leve. O campo inteiro parecia esperar. O teste era simples, mas impossível para a maioria. Demonstrar domínio sobre todos os elementos conhecidos: água, fogo, vento, terra, gelo, luz.
escuridão, e por fim, o elemento único de cada ser deste mundo. Eu levantei a mão, e comecei. Bola de água. Um orbe azul se formou, girando, instável, e então explodiu em uma chuva fina pelo campo. Os observadores se entreolharam. Bola de fogo. Chamas vivas surgiram, compactas, intensas, e iluminaram o céu por um instante. Rajada de vento. Uma lâmina invisível cortou a grama à distância. Como papel, o ar ficou pesado. O silêncio se tornou ainda mais profundo. Porque aquilo não era normal, não era comum, era absurdo. E ainda faltava o mais importante. Lança de luz. Um feixe dourado cortou o céu, rápido, preciso, como um raio sagrado descendo do próprio firmamento. Muralha de terra. O solo tremeu, e se ergueu como uma parede colossal, densa, sólida, impossível de atravessar. De longe, eu ouvi a voz do mestre da guilda. Ele está se saindo muito bem. Pois é, mesmo sendo só uma criança, o talento dele é absurdo. O guarda do portão respondeu, ainda impressionado. Mas então, chegou o momento final. O teste que eu mesmo não entendia completamente. O poder que eu despertei recentemente. Fechei os olhos, respirei fundo, e senti aquele mesmo vazio, aquela mesma profundidade impossível de medir. Black Hole. O céu se distorceu imediatamente. Um círculo de trevas se abriu acima do campo, girando, rugindo, como se o próprio espaço estivesse sendo rasgado. O vento mudou de direção, se tornou uma corrente violenta, puxando tudo. Poeira, pedras, árvores pequenas, e até a luz parecia desaparecer dentro daquele vazio. O que é isso, chefe? Um dos soldados gritou, se segurando no chão. Não sei, mas está sugando tudo. Segurem-se em algo pesado. Eles começaram a conjurar muros de pedra, tentando se ancorar no solo. Mas o vácuo só crescia, mais forte, mais instável, mais perigoso. Meu coração disparou. Por um instante, eu achei que não conseguiria parar. Então, eu fechei o punho, com esforço, com tudo o que tinha. O buraco negro tremeu, girou mais rápido, e então, desapareceu, numa explosão silenciosa. O campo inteiro ficou em silêncio. A poeira ainda caía. Ninguém se movia. Ninguém falava. Todos estavam me olhando, como se eu fosse algo que não deveria existir. O silêncio era pesado, quase sufocante. O mestre da guilda pigarreou, tentando recuperar a compostura. Bem, ele limpou o suor da testa. Não aconteceu nada de grave. Acho que o seu teste acabou, rapaz. Eu pisquei, cansado. Sério, então posso ir embora? Claro. Ele forçou um sorriso. Há uma hospedaria perto da guilda dos aventureiros. Vá reto, vire à direita. Ok, muito obrigado. Eu me virei, e comecei a andar, sem perceber que naquele momento, o mundo inteiro ao meu redor já tinha mudado de forma irreversível. Enquanto eu me afastava, ouvi vozes baixas atrás de mim, quase um sussurro. E agora, o que faremos? Ele é poderoso demais para uma criança. Era o mestre da guilda. A voz dele vinha carregada de preocupação. Verdade, pelo que mostrou, está quase no nível de um ranking S. Imagine quando crescer. O guarda respondeu. Houve um silêncio curto, pesado, pensativo. O mestre da guilda observou a direção por onde eu fui, sem piscar, sem se mover. Certo, ele falou por fim. Vamos esperar 10 anos. Uma pausa. E então veremos o que fazer com ele. E assim, 10 anos se passaram. O tempo moldou minhas habilidades, minha mente e o meu corpo. Aos 14 anos, eu já não era mais o garoto indefeso que fugiu do próprio reino. Eu tinha mudado. Eu estava pronto para muito mais. O mestre da guilda me chamou. Dizia que era uma missão importante. Eu não podia me atrasar. Então fui imediatamente. Quando cheguei, encontrei o mestre da guilda Helion, e ao lado dele, uma garota, linda, cabelos pretos, olhos vermelhos, parecidos com os meus. Ora, você chegou, ei? Ele abriu um sorriso ao me ver. Olá, senhor Helion, como vai? Bem, como pode ver, estou perfeitamente bem graças à sua magia de cura umas semanas atrás. Fico feliz em saber, senhor. Meus olhos então se voltaram para a garota. E por acaso, quem seria essa jovem moça? Me desculpem por não apresentá-los. Helion deu um passo para o lado. Essa é Rina, princesa do reino de Arcelor.
Rina vou Arcelor. Ela me observava em silêncio, com um olhar firme, direto, quase como se estivesse me avaliando. Eu inclinei levemente a cabeça. Arcelor. Eu já tinha ouvido esse nome antes. Um reino forte, estratégico e muito influente. Mas aquela garota não parecia apenas uma princesa qualquer. Ela parecia alguém acostumada a olhar o mundo de frente. E, por algum motivo, eu tive a sensação de que aquele encontro não era coincidência. Ela era uma garota meio esquisita para uma princesa. E o reino de Arcelor. Eu já tinha ouvido falar dele no meu tempo de príncipe. Era conhecido como o Reino da Sabedoria, um lugar onde conhecimento valia mais do que ouro. E o que uma princesa faz aqui, senhor? Perguntei, desconfiado. Helion respirou fundo antes de responder. O reino dela foi atacado pelo novo rei de Elceria. No instante em que ouvi aquilo, meu corpo travou, meus olhos se arregalaram, e algo dentro de mim explodiu. Não foi só raiva, foi algo mais profundo, mais pesado. Minha aura se espalhou sem controle. O ambiente ao redor tremeu. O ar ficou denso. Rain, acalme-se, rapaz. Helion deu um passo para trás, surpreso. Eu fechei os olhos por um instante, respirei fundo e controlei a energia. Me perdoe. Minha voz saiu mais baixa. Eu só fiquei muito irritado ao ouvir isso. Helion me observou em silêncio por alguns segundos. E então assentiu. Tudo bem, então vou explicar a missão. Horas se passaram. Ele falou, explicou, detalhou cada parte da situação. O novo rei de Elceria queria um artefato chamado Sábio, um objeto capaz de conceder ao usuário conhecimento absoluto, sabedoria sobre o mundo, sobre tudo o que existe nele, mas também extremamente perigoso. Se caísse nas mãos erradas, poderia mudar o equilíbrio de tudo. E é isso, meu jovem. Helion finalizou. O silêncio caiu sobre a sala. Então eu perguntei, e onde está esse tal artefato? Sábio? Antes que Helion respondesse, a voz dela ecoou. Aqui comigo. Rina falou calmamente. Eu olhei imediatamente para ela. O ambiente pareceu ficar mais pesado. Ótimo, falei após um instante. Então só preciso levá-la em segurança até o seu reino. Exato, ela sorriu. Quando chegarmos, prometo que te recompensarei por essa missão. Mas algo não estava certo. Não era desconfiança do mestre da guilda. Era nela, a própria princesa. Havia algo estranho, perigoso. Eu conseguia sentir, como um instinto. Afinal, Rina, murmurei, por que não pediu ajuda a outro reino? Franzi o senho. Este lugar é longe demais. Ela respirou fundo, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra. Este reino é conhecido por abrigar os aventureiros mais bravos de todos os reinos. Por isso eu vim aqui, mesmo com a resposta. O sentimento não sumia. Os olhos vermelhos dela continuavam me analisando, sem piscar, sem desviar, como se estivessem me lendo por dentro. E naquele momento, eu tive certeza. Essa missão não era simples. Era perigosa, muito mais do que parecia. Fim do episódio.